Então, é assim, ó, depois de terminar esse comando, eu já mostro para você aqui, ó. A física nossa de cada dia, tá lá, 25/3, certo? Foi a primeira atividade. Se você quiser marcar, também fica à vontade, tá? Que você já marca, né? Aí, a segunda atividade é força e movimento, do dia 10 de março, que na verdade, então, foi antes, tá? Essa atividade foi antes daquela que eu tinha falado agora há pouquinho, da física, a física nossa de cada dia foi a segunda. Na verdade, ó, peraí, vamos, que eu tô pegando umas datas mais certinhas aqui, ó. Primeira atividade é a gravidade. Essa que você falou foi a primeira. A segunda, força e movimento, foi a segunda, do dia 10 de março, beleza? Então, essas duas... Teve uma aula antes. Teve sim. Teve sim. Vou ver aqui. De sociedade sustentável. Energia e sociedade sustentável. Deixa eu ver. Isso, é isso aí, isso mesmo. Na verdade, tá escrito aqui ciência, tecnologia e sociedade, tá escrito aqui para mim. Então, se for essa, é essa mesma, mas deixa eu só confirmar isso, ó, peraí. Tem só que confirmar, eu acho que é essa daqui, viu? É ciência, tecnologia e sociedade mesmo, é essa daqui mesmo. Essa mesmo, porque eu coloquei só o nome dos títulos que eles põem lá. Ah, tá. Essa Então, mesmo. é essa mesma. Então, essa foi a primeira. Depois a gente teve a gravidade. Isso. Certo? E a segunda, força e movimento, que foi a terceira, né? Que foi a terceira. E até agora, publicada lá no dia 25 de março, a quarta, física nossa de cada dia. Essa foi a quarta atividade. Aí fecha as quatro, tá? Certo? Então, são essas aí. Depois eu posto lá no WhatsApp para ficar tudo bonitinho para vocês. E eu ponho no Classroom também. Você tá no Classroom? Tô no Classroom. Tá, beleza, então tá certo. Então, ao invés de colocar no Classroom no WhatsApp depois, eu volto aqui no chat, um minutinho. Você tá vendo que tem um chat, né? Nós estamos no Skype. Então, vou colocar por aqui, depois eu tiro um print e eu posto a foto pro pessoal lá. Ah, tá. Eu vou até aproveitar, amanhã eu já vou colocar essas todas, como só são duas, eu já ponho tudo. Sim, sim. Hoje também eu já vou estar fazendo isso, porque tem pessoa que não conseguiu entrar na chamada por causa da internet, né? Sabe como é? Então eu já vou estar. É melhor estar fazendo isso agora, é certo, do que fazer isso depois, né? Principalmente final de semana aí, né? Já pensou se ninguém vê até segunda? Bimestre já está quase indo para o final já, né? E aí eu fico chamando o pessoal lá e não dá, né? Professor, uma pergunta. Pode falar. É assim, qualquer dúvida que eu tiver, eu posso te chamar nesse número de WhatsApp? Pode. No WhatsApp ou aqui na turma do Skype também. Tá bom. Aí você, enfim, tá bom? Então é isso aí, a gente está se preparando para voltar para as aulas presenciais, né? Foi falado isso hoje, certo? Em entrevista. E a gente está
tá nos arrumando na escola para receber vocês. Logo já vão enviar comunicados para vocês sobre isso. Então, fica na espera também, tá? Fica ligado no Classroom, no WhatsApp, principalmente no blog do Silva Prado, que é onde vão estar os comunicados desse retorno, tudo conforme a escola vai receber vocês, mas já vai voltar na semana que vem as aulas, certo? Certo. Aulas iniciais. E o que vai nos ajudar bem, né? Porque a distância, o nosso estudo é mais difícil, né? A distância ele fica mais difícil. Então, aqui, olha, a gente vai falar dessa atividade sobre trânsito, né? A questão de trânsito, assim, começando com a primeira lei de Newton. Questões de trânsito são, por exemplo, segurança, velocidade máxima, força que o carro pode fazer, qual é o risco dele capotar, dele levantar, dele sair do chão, né? Ou derrapar na hora de uma freada, para a gente nos prevenir, tá? Para nós nos prevenirmos quando a gente estiver nós ali, certo? Beleza? Seja em carro, seja em motos ou em outros móveis, tá? Então, nós temos alguns itens de segurança, né? Para tratar a primeira lei de Newton. Quais os itens de segurança que a gente tem dentro do carro? Que você se lembre. O cinto de segurança. Pode ir falando, tá certo, tá? Exatamente. Se lembrar demais, pode falar. O cinto. Os mais conhecidos são o cinto de segurança e o airbag. Exatamente. Já são dois muito utilizados na segurança do carro, né? Mas também tem freios, que a gente chama de freio ABS, né? ABS. Freio ABS. Tem carro com direção hidráulica, não tem? Carro de direção hidráulica. Tem carro, por exemplo, com trava elétrica, não é mesmo? Trava elétrica. E tem carro com câmbio, essa você vai saber. Automático. Exatamente. Então, esses são para dar segurança e para facilitar a direção do carro, né? Se você se lembrar, talvez, das suas aulas de motorista, de tirar carta, você talvez se lembre desses itens que são para proteger, certo? Nós no trânsito, né? Equipamentos de proteção, tá? Assim como um carro tem o macacão, o triângulo, a quinta roda, né? Ou roda reserva, que é de prevenção de problema no carro. Mas aí temos esses itens também que são de prevenção de acidentes com pessoas. Beleza? Certo isso? Então, esses itens de segurança aqui, eles vão nos ajudar, né, a falar um pouquinho da primeira... O que a gente quer com isso, né? Primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton, ela foi... vamos dizer assim, ela foi a principal forma de fazer, né, formular esses equipamentos de segurança. Ela que está por trás disso, tá? Então, de modo que é ela que está por trás desses equipamentos aí, começando pelos itens de segurança que são o cinto, né? Cinto de segurança, é o primeiro que você falou, né? E é o primeiro que a gente costuma usar mesmo. Então, como a primeira lei de Newton está por trás dele, primeira lei de Newton, falando assim, parece que é uma coisa, um assunto que que a gente vai precisar ficar estudando muito, né? Mas não é bem assim. Quando a gente fala em inércia, tá? Inércia, vamos supor, você está num ônibus, aí ele parou, certo? De repente ele parou. Você já viu o seu corpo? O que acontece com ele? Vai pra frente. Exatamente, né? Aí você fica procurando algum ferro para
para não bater em alguém, né? Se você está no metrô, você vai bater em outra pessoa, né? Então, isso é porque a inércia, os corpos têm uma inércia. Então, é muito comum os corpos continuarem fazendo o movimento deles quando, de repente, ele muda. Repentinamente, de repente, o movimento muda, é forçado a mudar, mas o corpo não, ele continua, ele mantém o movimento inicial dele. Então, o que a gente vai, tipo, o nosso corpo vai acontecer, ele vai para frente, certo? Ele vai ser arremessado mesmo para frente, tá? Tanto que se você não segurar, você pode se machucar ou bater em alguém, né? Então, como a gente falou. Então, o que é isso? O princípio disso, né? Que está por trás. A inércia, ela faz com que você ou os outros corpos, né, à sua volta, continuem. Por exemplo, se você está no... você já viajou de avião? Não. O avião, procura vídeos no YouTube, assim, que mostra, por exemplo, a pessoa está filmando, né, durante a decolagem dele. O corpo da pessoa, o que acontece quando o avião começa a andar na pista? O corpo da pessoa vai para Trás. trás, exatamente. Aí é o inverso, porque o corpo ele acelera para frente, olha, para frente, atenta no sentido, certo? Porque se o sentido da aceleração é para frente, o que nós temos? Nós temos um corpo indo para trás, certo? Mas por que que ele vai para trás? Porque se for por causa da inércia, era para ele ficar parado, não é? Pela inércia, o corpo em repouso continua em Repouso. repouso. Ó, estamos falando em termos científicos já, hein? Repouso continua em repouso, não é? Mas ele está indo para trás. O que que aconteceu então? Por que ele, se ele está indo para trás? Porque aonde ele está é o que está fazendo a aceleração. Para frente. Isso. É. Como a gente está falando do avião, o avião está indo para frente. Então, Pode. o corpo está inerte, mas o movimento do avião está fazendo com que o corpo vá para trás. Exatamente, estamos chegando lá, porque no avião ele vai para frente, certo? Acelera para frente, aí o corpo ele vai para trás, por quê? Porque quando o avião estava paradinho lá, pousado, né, direitinho, você estava em repouso, você estava junto, sentada com ele, estava em repouso, né? Não é assim que começa? Mas aí depois, quando ele começa a ir para frente, você vai para trás. Porque uma parte do movimento que tinha acumulada, olha só, entre o avião e você, elas estavam num ponto só. Você pode imaginar isso? Estava num ponto só. Olha, que a gente vai ter que fazer aqui, tipo, uma figura, né? É assim, todo o movimento que o avião pode fazer e o movimento que o seu corpo pode fazer, eles estavam num ponto só. É a mesma coisa assim, quando uma granada explode, você já viu filme de ação, assim, aventura, uma explosão, coisa assim desse tipo, né? Que é comum quando a granada explode, vai um pedaço para frente, um pedaço para cima, um pedaço para baixo, certo? E vai um pedaço na pessoa também, né? Então, quem está mais... quem sai para um lado, quem sai para o outro, é porque antes de sair, todo o movimento dele estava
num lugar só, num pontinho só. Dá até para imaginar que ponto é esse, né? No caso do avião, você e o avião era um corpo só, a gente chama assim. Então, a gente fala isso, ó. Volta no chat aqui, eu tô... Não, tô... Você mais o avião era um corpo só. E o que aconteceu com esse um corpo só depois que o avião foi embora? Se dividiu em dois? Porque... Exatamente, exatamente. Pode falar, pode falar. Não, é isso mesmo, é isso aí, ó. O avião, ele foi para frente, certo? Nosso corpo foi para trás. Isso mesmo. O nosso corpo foi para trás. Por quê? Porque antes era um corpo só. A gente fala que é assim, era um movimento só, apesar de estar parado, né? Se a velocidade é zero, mas era um movimento só. Depois que o avião foi, é que uma parte desse movimento que você e o avião tinha foi para o avião. Olha só o que é imaginar isso, né? E uma outra parte ficou com você, seu corpo, né? No caso, então, se o avião foi para frente, você foi para trás. Isso mesmo. Isso é uma parte da inércia do que o Newton falou, né, nos estudos dele, né? Então, por que no caso, usa o cinto de segurança? Porque se o carro tiver que parar de repente, o carro estava indo para frente, certo? O carro você estava no carro, então você estava junto com o carro. Você e o carro era um corpo só, beleza? Tudo bem de guardar isso? Você e o carro eram um corpo só. O carro parou. Aí precisou do cinto de segurança para o corpo não ir para frente bruscamente. Não ir para frente, exatamente, porque o corpo, como o corpo tinha um pouquinho do movimento que vocês dois tinham, o seu corpo e o carro, a parte do carro, ela foi a zero, certo? Né? A parte do carro foi a zero, mas a sua ainda não foi. Então você continua indo para frente um pouquinho mais. Se não tiver o cinto de segurança, você imagina, né? Então é por isso que o cinto de segurança ele foi baseado na primeira lei de Newton, tá certo? Ele foi baseado na primeira lei, que é a lei da inércia. Olha só, inércia, tá? A mesma coisa a gente pode falar de quê? Dos outros equipamentos, no caso o airbag, que também é o mesmo princípio. O carro para, de repente, teve que frear. Uma pessoa atravessou na sua frente, você não viu, né? Teve que parar o carro, o airbag vai inflar, ele enche, infla, e para quê? Porque se para o carro, o seu corpo tinha um pouquinho do movimento do carro, então ele continua. Aí, quando o airbag enche, o que o airbag tem dentro dele? Você já parou para pensar isso? Não. O airbag é inflado. É a mesma coisa. Exato. Isso. É igual uma bexiga, um balão de ar. Exato. Isso, exatamente, é isso aí. E o balão, como ele é cheio de ar, o ar dentro do airbag, o que acontece? Você bateu no airbag, o ar do airbag absorve o seu movimento. Olha só, ele faz, não é? Ele absorveu o movimento e tirou o movimento seu. Aí, tipo, lembra que o carro, ele tinha, o movimento dele foi a zero, né? Uhum. Seu corpo, o airbag faz o movimento dele ir a zero.
também, um pouquinho depois do que o carro parou, tá? Então, o princípio é fazer o seu movimento que ficou no seu corpo ir a zero. O freio ABS, vamos passar para ele? O freio ABS, ele também é parecido, porque na hora que frear o carro, o que ia acontecer com o seu corpo? Ia para frente, né? né? E no ABS ele não deixa, ele trava a roda muito rápido, então ele para o carro bem rápido, né? E o seu corpo, ele aí lógico, você precisa estar com cinto de segurança, mas o seu corpo, ele também para mais rápido. O movimento que tinha no seu corpo vai a zero mais rápido, tá? Pode falar. O movimento é mínimo nesse caso. É mínimo, é reduzido a quase zero. Na verdade, ele é reduzido a zero, Tá. beleza? Porque logo você vai parar, né? Depois daquilo, logo já foi, tá? Então, freio ABS também tá baseado na inércia, tá bom? A direção hidráulica é para você controlar o quê? A própria palavra fala. A direção. o volante, para conduzir o carro, mas aí não é pela transmissão tradicional de virabrequim, de eixo de transmissão, né? Aquelas, como se fala? Tinha uma palavrinha que é umas... uns parafusos assim de ferro, mas não parafuso de ferro em volta do eixo da roda, que também ajuda na transmissão, né, do movimento do motor para as rodas. A direção hidráulica não é assim, ela é somente com condução de água por dentro dos tubos do carro. Ela utiliza a força da água, pressão, é igual o macacão do posto de gasolina, né? Que tem para levantar carro no posto de gasolina. É hidráulico. Então, sendo hidráulico, ele usa a força da água exercida por ela para acionar a transmissão, então, para fazer os eixos girarem, como fazer as rodas girarem depois, né? Então, muito bem, é isso que acontece, mas a direção hidráulica também, ela vai lembrar do quê, né? Na hora de formular a direção hidráulica do engenheiro hidráulico fazer ela, lembra da inércia, tá? Por que que ele vai lembrar da inércia? Porque quanto mais forte, quanto maior for a força de freada, né, mais rápido o seu corpo ele para na hora que tiver que frear. Então, ajuda a estabilidade. Exatamente. A direção hidráulica dá isso para você, né? Certo? Não só para a direção do carro, mas para as pessoas que estão nele, né? Viajando ali. Trava elétrica não está tão assim ligado, né? É mais uma medida de segurança. Então a gente vai para o câmbio automático, que aí sim volta, né? Porque câmbio automático faz a passagem de marchas é automática conforme a velocidade. Então não é câmbio manual em que você muda de marcha. O câmbio automático muda conforme a velocidade do carro, tá? Então, se você vai acelerar mais um pouquinho da primeira marcha, passa para a segunda, passa para a terceira, depois vai assim indo sucessivamente. Então, isso ajuda também a questão de proteger as pessoas do carro? Ajuda, né? Por quê? Porque vai fazer, né, com que o corpo se mova menos na hora de acelerar. De repente, você pega
uma Carvalho Pinto aí, né? Uma Dutra, certo? Vai trabalhar, vai visitar um parente, algum conhecido, né? Pega uma Bandeirantes, uma Castelo Branco e você acelera um pouquinho mais. Se o carro for câmbio automático, vai te proteger mais. Então, vai fazer o seu corpo ficar mais estável, aliás, mais, né? Eu ia falar menos outra coisa, é mais estável, ficar fazendo ele ser mais estável dentro do carro. Então, esses equipamentos, eles estão baseados em quê, então? Primeira lei de Newton, tá certo? Que é esta formulação da inércia. Aí agora a gente vai falar também só um pouco da segunda lei de Newton para você ver como a gente precisa manter a velocidade. Lembra da questão da velocidade, né? De manter ela baixa, tá bom? Então, é isso aqui agora, ó. Segunda lei de Newton, beleza? Bom, ele percebeu que, assim, se você vem numa velocidade mais alta, aí pensa, por exemplo, que você está num Corolla, sabe? Num Hyundai HB20, num Hilux, esses carros mais fortes. Por que a gente fala isso? Porque esses carros, você pode acelerar mais neles. Quer dizer, você pode chegar numa velocidade mais alta, certo? Então, por exemplo, o Corolla, você pode chegar a cerca de 220 quilômetros por hora, né? Estes outros carros é mais ou menos por volta disso também, assim, eu não lembro, mas é por volta disso, tá? Então, como você pode chegar mais alta a velocidade, certo, com esses carros, e se de repente você tiver que parar o carro e frear ele, o que vai acontecer? A gente estudou, né? Com base na inércia, primeira lei de Newton, que você vai para frente, isso. E então, em que a segunda lei de Newton está aqui, né? É que quanto maior a velocidade, mais força você tem que fazer para parar o carro. O carro, muito bem. Isso Fala, pode falar. A gente vai ter que fazer uma força maior para parar o carro, manter o corpo. Uhum. Acho que mesmo assim não vai conseguir, porque por causa da velocidade que o carro vai estar. Isso, muito bem. É velocidade alta. Lembra que você divide um movimento junto com o carro que é um só dos dois, né? Velocidade alta. Vamos ver então isso aqui, ó. Quanto maior a velocidade, na hora que tem que frear, mais movimento vai ser dividido entre você e o carro. Então, olha só, mais movimento o carro vai levar com ele e mais movimento você vai levar com você, mais o carro, né? O carro, ele sempre leva mais, tá bom? Ele sempre leva mais. Então, o que acontece aqui? Tem que fazer uma força maior para parar o carro. Então, a segunda lei de Newton, ela está por trás disso, tá? Sei que você tem que fazer uma força maior, mas de onde vai fazer essa força, né? Quem que vai fazer essa força de frenagem? É uma parte do carro. Isso. Oi? Isso, estou concordando. Não, então, tem um pedal que serve para parar o carro, que é o freio, exatamente. Então, força de frenagem, a força para parar o carro, quem faz é o freio. Quanto maior a velocidade do carro, mais força o freio tem que fazer para parar ele.
tá? Lembra que o carro ele está com uma parte maior do movimento, porque a velocidade está mais alta agora? Não foi isso? Então vai anotando, ó, para a gente não eu também já estou gravando a aula, então ficamos todos já com coisa para estudar depois, né? Depois vai ter coisas para estudar aí, tá? Então, quanto maior a velocidade, maior é a força que o freio tem que fazer para parar o carro, né? Fazer o movimento dele ir para zero, beleza? Então, se a força de frenagem vai ser maior, voltando para o chat aqui, se a força de frenagem é maior, né, o impacto, né, que você vai ter, né, o movimento do seu corpo ele vai ser maior também, beleza? Antes dele parar. Tudo bem? Aí menos se o carro ele for bem equipado, né, com os equipamentos que nós falamos acima, que aí o carro ele exerce uma força maior e ele logo ele para, deixa a pessoa quietinha ali, não se mexe, né? Deixa a pessoa paradinha. Mas se a força de frenagem é maior, aí o movimento do corpo ele vai ser maior. Então, na hora de frear o carro, você acha que ele vai andar mais ou menos até ele parar tudo? Ele Parar vai 100%. se ele Exatamente. está numa velocidade maior Pode falar. e ele tem que frear, Uhum. ele não vai segurar totalmente na primeira pisada, né? Não. Então Ele ele vai, vai andar vai até ou ele bater em algum lugar ou você parar por atrito dele sozinho com o chão. Né? Uma das duas coisas, né? É um dos dois que vai ser aí, né? E a gente quer que ele pare por atrito, a gente quer frear o carro. Então, para frear, né, se a força de frenagem vai ser maior, né, aí a gente fala que o seu corpo ele vai ser arremessado com mais força, né, vai ser mais brusco, né, para frente. Só que o tempo, né, que para parar o carro, se o atrito pegar firme no chão, o tempo é pequeno, tá? Beleza? Porque aí, se você faz uma força maior, aí o carro para rapidinho, né? Certo? Não é assim? Fez a força grande, fez o corpo parar, né? O seu corpo tinha uma parte do movimento que ele dividiu com o carro estava nele, né? E era alta, né? Porque aqui o carro vinha bem a velocidade lá em cima, né? Então, se a força de frenagem é maior, o seu corpo foi mais para frente, só que rapidinho ele parou. Então, a gente fala que o tempo de parada é baixo, beleza? Tempo de parada vai ser baixo. Aí, e se for o contrário? E se você faz uma força menor de freada? O que vai acontecer? o carro vai demorar mais para. Ele vai, né? Aí ele vai embora, né? Ele vai seguindo o caminho dele, né? Que ele vai para frente. Vai diminuindo a velocidade. Vai diminuindo mais devagar, não é? É isso mesmo, é isso aí, muito bem. Mas aí, então, o tempo, né, vai ser maior aqui, certo? Tudo bem isso? O tempo vai ser maior, tá? Então, são coisas que a gente pode prestar atenção quando a gente está dirigindo. Por que a gente tem que vir numa velocidade baixa?
Porque se você vem numa velocidade baixa, a força de freada, né, ou frenagem, que o carro vai ter que fazer para parar ele é menor. Aí você não vai passar apuros, né? Passar por apertos ali, né? A força de frenagem é menor, mais baixa. Então, assim, mesmo que o carro vai andar um pouquinho a mais, mas você está em segurança ali, certo? Nessa situação, você estará em segurança protegida. Certo? Então, cuidado, principalmente, assim, se você conhecer pessoas que dirigem esses carros assim, de vez em quando, né, a gente fala assim, ó, toma cuidado, né, não vai querer fazer determinadas coisas, né, porque por causa da segunda lei de Newton, certo? Segunda lei de Newton, tá? Que fala isso. Aí, só para a gente fechar, então, ela fala, então, o quê? Quanto maior a velocidade, mais a força que o corpo vai fazer, tá? O carro, ele foi um exemplo, tá? Que a gente pegou aqui, mas isso vale para moto, certo? Principalmente, né? Vale para, por exemplo, vale para corrida, né? Corrida de carros, né? Por exemplo, Fórmula 1, enfim, outros eventos assim, né? Isso vale para móveis que a gente tenha. Quanto maior a velocidade, maior a força que está sendo feita. Então, é isso aí. E o Newton viu também que, assim, ele falou, deu para perceber que a velocidade está ligada à força, não deu? Então, ele tentou juntar as duas coisas aí. Ele falou, eu vou tentar relacionar, tá bom? A velocidade e a força. Então, ele chegou nessa expressão aqui, ó, que estou digitando no chat aqui. Aí você pode anotar por quê? Porque isso, na hora que você lembrar dessa expressão FTMV é a expressão da segunda lei de Newton. O que quer dizer essas termos aí, né? Velocidade, V é a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, maior é a força do corpo, né? M é a massa do carro. Isso eu já anotei. Ok? Beleza? F é a força. É a força que vai fazer. E o T é o tempo. T será o tempo. Certo? Que é aquilo que a gente falou da frenagem, né? Vai demorar mais, o carro vai. Se ele fizer uma força baixinha, pouca força no volante, né? O motorista que está ali. Então, com esses quatro grandezas, né? A gente chama assim em matemática, tá? Mas você pode anotar. Com esses quatro elementos, a gente escreve a segunda lei de Newton. Escreve, né? A gente tinha falado um pouquinho sobre ela, né? Tá? Com esses quatro termos, a gente escreve ela. Porque se você precisar usar ela alguma vez em exercício, enfim, é com esses quatro termos. Tá bom? E também, ó, pode ser assim aqui também, tá? É a mesma coisa, tá bom? F é igual mv aqui do lado, né? Que tá aqui do lado, ó. O mv a gente não mexeu nele, né? A gente deixou ele ali paradinho, direitinho no lugar dele, né? Matemática tem que tomar cuidado, tá? Qualquer coisinha que você faz na conta pode mudar o resultado. E o T, ele está dividindo, olha só. O T, ele está ali embaixo, então ele está dividindo, né, o
restante da equação, tá bom? Ele está dividindo. Então, é isso daí. Tá certo? Em cima, assim, ali na primeira fórmula seria F Pode vezes falar. E é igual a M vezes V. Isso, isso. Na outra fórmula seria F é igual a M vezes V dividido por T. Isso, é a mesma fórmula. O T foi embaixo. Entendi. O T está dividindo, né? É a mesma fórmula. Então, a gente vai fazer só um exemplo para você ver na prática, para você ver o que acontece. Se o carro vem em baixa velocidade ou se ele vem lá, sabe, a alta velocidade. Então, é assim, ó, a gente vai pegar um carro, tá? A gente vai pegar um carro, tipo um Corolla, né, que nós usamos no exemplo, que é um carro de uns 900 quilos, tá certo? Uns 900 quilos. Vamos dizer que ele vinha a uma velocidade, né? A velocidade do Corolla era 18 quilômetros por hora. Tudo bem? Você vai lembrar quando estiver no trânsito, hein? Ou enfim, né? Quase sempre vocês se lembram, né? Ele estava a 18 quilômetros por hora. Aí você tem que parar o carro de repente. Ah, só uma coisinha, tá? A mesma coisa se vai acelerar o carro, porque você tanto está podendo causar um risco freando, como pondo ele em movimento também, certo? Se tiver alguém passando ali ou um carro próximo, você pode estar ocorrendo as mesmas coisas, tá? Então, o carro ele está a 18 quilômetros por hora, certo? E você tem que frear a frenagem 5 segundos. Olha só, hein? 5 segundos, Tem que parar o carro em 5 segundos. Vamos ver qual que é a força que o carro vai fazer para que ele faz na frenagem, beleza? Porque aí a gente vai ter uma ideia do quão perigoso isso pode ser, tá certo? Só vou fazer uma coisinha primeiro, antes de fazer a conta. É isso aqui, ó. Você viu que eu pus um número 5 metros por segundo aqui na última linha, né? Esse é a velocidade de 18 quilômetros por hora. Mas por que está diferente? Porque metro por segundo, tá? Metro por segundo, não é quilômetro por hora, né? É outra medida, certo? Tá? De velocidade. Então, mas é a mesma medida, tá? É igual. 18 quilômetros por hora é 5 metros por segundo. Só foi medido em uma outra escala, certo? Numa outra medida. Aí a gente vai fazer a conta e vai ver quanto que dá. Vamos fazer, ó. Pela segunda lei de Newton, qual conta que vai ser? F, você quer calcular a força, né? É igual 900 massa, quanto que é a massa? 900 quilos. Vai anotando, vai escrevendo aí, tá? Peraí. No caderno. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que Pode. a força é 900. A massa, A massa. Não, primeiro você falou a força, depois você falou a massa 900. Ah, não, desculpa, a massa, a massa. A massa 900. Isso, aham. A velocidade, que é o V, é 5, beleza? Metros por segundo, né? Então, 5 metros por segundo. Dividido pelo T. Olha só, quem que é o T? É o tempo. Qual que é o tempo de que você parou o carro aí? Isso aí, certinho. Então, a conta é essa, 900 vezes 5 sobre 5, tá?
o resultado, isso vai ser a força. Vamos, então, calcular, ó, 900 vezes 5, faz essa continha. Assim, não, eu falei, no caso, assim, você já começou a fazer? Pode fazer, então. Não, é que eu tô falando porque vai ser difícil isso entrar na minha cabeça. Eu sei. Não, eu não tem, assim, nós estamos numa aula à noite, né? Enfim, mas se você puder tentar fazer ela só um pouquinho, 900 vezes 5 a continha, então, tá? 4.500. 2.000 e... 4.500. Isso, muito bem. Não, isso aí, eu tava esperando você. 4.500, certo? Certo, muito bem. Pode falar. Vai dar 900. Vai dar 900. Olha, muito bom. Exatamente. Uma pergunta. Ah, Essa conta a gente simplifica que nem na matemática ou não? Esse é o resultado final e pronto. simplifica, exatamente. Olha, é isso aí. Você se adiantou, você falou isso aí. Simplifica. Você tem um 5 em cima, um 5 embaixo. Então, 5 dividido por 5 é 1, né? Por isso, simplifica. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Tá bom, muito bem. 5 dividido por 5 é 1, né? Aí dá 900. Quer dizer, só para a gente ter uma noção da força que o carro fez nessa freada, né? Por exemplo, imagina uma pessoa conhecida que você sabe a massa do corpo dela. Imaginou? Imaginei. Certo. Pensa na massa que a pessoa tem em quilos. Tudo bem? Aí você multiplica por 10. Sabe, pode fazer isso? Já estou fazendo. Tá. Aí você me fala quanto deu, tá? Só quanto deu. Tá bom? 1.450. Oh, muito bom. Então, tá certo. Então, isso daí é a força que a gravidade faz no corpo dessa pessoa. Só que é 1.450, a mesma unidade que tá, o mesmo que tá do lado do 900 aqui. Uhum. É o N, beleza? E N de a pessoa que fez essas leis aí do movimento. Vai lembrar? Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou para Fala. multiplicar por 10. Uhum. Tudo eu vou ter que multiplicar por 10 para chegar ao resultado final ou não? Ou é a conta que vai dizer lá? Tipo assim, vamos supor, o Não, é que equação que você passar para a gente é o que vai dizer como que a gente vai ter que fazer. não, porque essa conta, essa expressão aqui, ó, P é igual a mg, né? Isso é o peso, é a força gravitacional, é a força que a Terra faz em nós, faz sobre os nossos corpos. Então, nós estamos sendo forçados para baixo nesse instante, certo? Então, na verdade, eu multipliquei por 10 porque o G, sabe quanto é a gravidade da Terra? Não. É 10. É 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade dela, tá? É a medida, mas é 10. É a força gravitacional que a Terra faz na gente. Isso aí, isso aí. É a força gravitacional da Terra que a Terra faz em nós. Então, se ela é 10,
Aí, nessa expressão do peso, que é a força gravitacional, ela é calculada a partir do 10 do campo gravitacional da Terra, né? A gente a gente ainda vai poder falar disso em outras aulas, tá? Mas a força gravitacional, ela está baseada no G, tá? Então, qualquer força gravitacional que a gente vai calcular, né, tá baseada no G, certo? Foi por isso que eu multipliquei por 10, mas na segunda lei de Newton, aí volta a fórmula lá em cima, não é para multiplicar por 10. É só a massa mesmo, tá? Na verdade, é só para você ver que imagina, por exemplo, uma máquina, né, fazendo essa força, fazendo uma força de 1.450 newtons, a força que o carro fez na freada é de 900 newtons. Sabe, para você ver o quanto que é perigoso, né, dirigir numa velocidade alta, né? Aí a gente vai só para comparar, tá? Essa força, ela, tipo, você pode ver que ela não é muito grande assim, né? 900 newtons não é lá muito perigoso, tá? Vamos dizer assim, se você tiver que frear o carro, né? Não vai acontecer acidente. Mas, e se tiver a 50 quilômetros por hora? Vamos tentar testar essa daí? 50 quilômetros por hora. Olha só, hein? Vamos utilizar a velocidade em metros por segundo, tá? Quanto que vai dar metros por segundo? Você quer anotar uma coisa no caderno também? Que no caso aí, ó, tá? Ó, que assim, quando o exercício está em quilômetros por hora, a velocidade está em quilômetros por hora, para achar ela em metros por segundo, faz dividido por esse númerozinho aí, ó. Esse número é o 3,6, beleza? Não vai dar tempo de mostrar para vocês por que é para dividir por 3,6 nessa aula, porque é uma aula de medidas, né? De unidades de medida. Então, eu vou pedir para deixar para uma outra aula, tá? E eu vou pedir para você anotar que é para dividir, então, por 3,6, tá bom? Aí você transforma para metros por segundo, beleza? Então, eu vou mostrar essa continha aqui para você, quanto ela vai ficar, né? 50, se você dividir 50 por 3,6, olha só, quanto que vai dar? Vai dar 13,8. É sempre mais baixo, né? Em metros por segundo, porque metro é menos que quilômetro, né? Então, certo? É sempre mais baixo, tá? Agora sim, a gente vai lá na segunda lei, na equação lá. Lembra qual que ela é? Isso. Isso. Pode falar. Mas aqui você só me deu a velocidade. Só dei a velocidade. Bem, isso aí. Aí falta ainda o tempo, né, de frenagem. Então, qual que será o tempo de frenagem aqui? Como eu estou usando a apostila do ensino médio, né? Aqui na apostila, ele fala que tempo é 5 segundos também, tá? Então, a gente vai usar t igual a 5 segundos também, beleza? E a massa, ele fala que é o mesmo carro. Logo, se é o mesmo carro, sobre a massa dele, a massa é a mesma. É a mesma do primeiro exemplo, tá? Beleza? Então, com esses dados, a gente vai
ver quanto que é a força que o carro faz para parar nesse caso aí. Vamos tentar fazer, ó. Começando a continha, F é igual a 900, né? 900 vezes, tá fazendo aí? 13, muito bem. É 13,8, 6. não é isso? 8, é. Divide e fazemos agora essa conta aqui. 900 vezes 13,8 dividido por 5, não é? Beleza? Então, você acha que você pode... Porque 13,8 mas vamos... Se você tiver uma calculadora, só agora, tá? Não tem problema se você quiser usar ela. Mas não é bom ficar se acostumar a usar a calculadora só, né? Então, mas vamos fazer agora essa continha aqui, ó. F vai dar quanto que é 900 vezes 13,8? Deu 12.420. Beleza? Eu sei que você ia fazer também, tá? Por isso que eu vim fazer aqui. E isso, muito bem, pessoal. Tem que fazer no caderno, né? Conta assim tem que ser no caderno, ainda mais com vírgula. Aí dividido por 5, tá? Divide por 5 e vamos lá. Essa continha já dá para tentar fazer, ou não? Será que dá? 12.420 por 5? Eu vou deixar um instantinho para você tentar fazer, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, me fala, tá? 5.485. Olha, vamos ver. Eu estou fazendo aqui também. Quanto que você falou que deu? 5.485. Nossa, muito bom! Aí, certinho. Foi agora muito bom, viu? Você acabou de achar a força 5,485 newtons. Beleza? Agora, volta lá para o primeiro exemplo desse mesmo carro. Quanto que tinha sido a força que ele fez no primeiro exemplo? 900. E agora? 5.485. Os números vão falar por eles mesmos, né? A força que para frear o carro, que o freio teve que fazer. Isso desgasta até o freio, né? Até as pastilhas de freio, até o próprio fluido de freio desgasta o carro até, né? Você ir numa velocidade alta assim, né? Então, a segunda lei de Newton, ela acabou nos mostrando mais de uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Quando a gente está dirigindo, certo? Então, certinho, ó, é isso aí, tá bom? É isso aí. Então, eu espero que vocês possam vir na próxima aula, tá, gente? Que a gente no mesmo dia, na semana que vem, para a gente continuar falando. Aí a gente vai falar da terceira lei de Newton, isso. Tá muito bem. Aí eu estou postando o vídeo daqui a pouquinho no Classroom e no WhatsApp. Eu só vou fazer o upload dele, mas ele já vai estar para vocês, se precisar